amados, neste momento eu convido-os para fazermos uma reflexão bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Capítulo 18 e o versículo 1 em diante, que tem como título O Maior no Reino dos Céus. Glória a Deus. Leamos. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhe digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Glória a Deus. Amigos, vemos aqui um diálogo do maior mestre que já veio nessa terra, Jesus. Um educador por excelência. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que a pedagogia de Jesus era somente de uma forma maravilhosa e singular. Um verdadeiro mestre e Senhor e Salvador da humanidade. Ele foi um dos maiores mestres que trouxe uma didática maravilhosa para a nação, para a raça humana. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa por estar acontecendo umas pequenas interferências. Então, a pedagogia de Jesus era singular. O ensino de Jesus, ele se preocupava na valorização do ser humano, na educação integral, amando e ensinando a todos, sem acepção de pessoas, sem descriminalização, sem desprezo, sem exclusão, pois a pedagogia de Jesus, ela era inclusiva. Jesus veio para fazer a inclusão social e espiritual com o seu povo, com a sua igreja, louvado seja Deus, e com toda a raça humana. Nós vemos aqui a preocupação dos discípulos. Eles na verdade, vemos aqui uma grande curiosidade. Glória a Deus. Os discípulos andavam com Jesus e ainda não estavam conhecendo quem era Jesus. Chamo aqui para essa reflexão psíquica. Nós, como seres humanos, que também pensamos, somos seres pensantes. Se aquele povo que andava com Cristo chegaram em momentos duvidosos, de fracassos, sem compreender e aceitar a palavra do Mestre, imagina nós, né? Que não somos diferentes, mas somos bem-aventurados quando demos um lugar ao Espírito de Deus fazer morada em nosso coração e nos deixou transformar a nossa mente. Glória a Deus. Aqueles homens, aqueles discípulos estavam se preocupando em coisas grandes, não com as pequenas. Eles repreenderam as crianças, pois as crianças estavam vindo até Jesus e eles o repreendiam.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eles achavam que Jesus veio com a outra missão, mas a pedagogia, o ensino de Jesus é diferenciado das dos homens. Ele veio para salvar. Ele veio para preparar uma igreja, para preparar um povo. Ele não veio para os grandes, ele veio para os pequenos e humildes de coração. Eles, enquanto se preocupavam com os grandes, com o povo da comunidade, eles faziam exclusão social. Os discípulos ali fizeram exclusão social, pois não deixaram as crianças virem após Jesus. Nós podemos refletir no mundo em que vivemos. Quantas pessoas estão se achando grandes e fazendo exclusão social e espiritual nas instituições, nas repartições públicas, no trabalho, na indústria, no emprego, nas escolas e, por que não dizer, nas religiões, na igreja. Quantos pensando grande, em ser tão grande, que ao invés de transformar, de interligar ao próximo com Cristo, muitos momentos fazem exclusão social e espiritual. E Jesus não, Jesus disse: deixai vir a minhas crianças, pois a das quais é o reino dos céus. Aleluias. Portanto, nós vemos que o ensino de Jesus é diferenciado, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que Jesus quis dizer em Mateus 19:14, que precisamos levar as crianças até a Cristo, que devemos ensinar as crianças, que devemos ensinar aos adultos, louvado seja Deus, e dizer que se nós não se fizermos igual uma criança, não temos condições de herdar a vida eterna. Porque Jesus fez essa linguagem figurada, essa expressão figurada, louvado seja Deus, na pessoa das crianças. Aleluia. Porque nós sabemos que a criança, ela não se irrita. A criança, ela não tem ódio, ela não são egoístas, né? A criança sofre um pequeno atrito com a outra, imediatamente já se conserta, já estão brincando, já estão amando, e o adulto é diferente, né? Por isso que Jesus disse: se não se tornar igual a essas crianças, não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, aleluia, capítulo 14 e versículo 20, está escrito que nós temos que ser criança, ser meninos na malícia. Nós temos que se tornar como uma criança na malícia. Como assim? Não praticar pecados graves, não brigar, não ser egoístas, não abandonar, não fazer exclusão das pessoas, não discriminar, não julgar. Porque aqueles discípulos ali se preocupavam com pequenas coisinhas. Como diz aquele provérbio: engoliam um camelo e se engasgavam com mosquito. Quantas pessoas que se dizem religiosos hoje, fazendo confusão com pequenas coisas e praticando coisas maiores no meio em que vivemos. Isso seja na situação secular, no trabalho, nas escolas, nas fábricas, onde quer que seja. Muitos
passa por essa mesma prática, essas mesmas ações, se embaraçando com pequenas coisas e cometendo coisas muito maiores. Esta é a razão da história de engolir um camelo e se engasgar com um mosquito. Assim fizeram os discípulos. Se preocuparam com as criancinhas, impediram delas vir até Jesus e fizeram muito mais, pecaram muito mais, né? Não estavam conhecendo o amor, qual é a missão que Jesus veio ao mundo. Eles não estavam conhecendo ainda, não estavam conscientemente sabendo, espiritualmente sabendo do objetivo do Mestre. O Mestre por excelência, que trouxe uma pedagogia, um ensino diversificado do ensino dos homens, de ontem e de hoje. Louvado seja Deus. Que nós possamos aprender, tirar essa lição com o Mestre Jesus Cristo, de termos mais empatia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo está aí no egoísmo, pessoas faltando empatia, faltando amor, faltando união. Isso é no meio social em que vivemos, nas escolas, nos empregos, nas faculdades, nas instituições, nas famílias. Muito faltando a empatia. O que é empatia? Flexibilidade, humildade, dissimular. Os discípulos não dissimularam, eles não tiveram empatia naquele momento com as crianças. Glória a Deus. Aleluia. Então, que nós aprendamos uma grande lição com Cristo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Podemos tirar uma grande lição de empatia com Jesus Cristo, de inclusão espiritual e inclusão social também, porque só provamos se pregamos o amor com boas ações. Se não pregarmos, se não tivermos uma boa interação um com os outros, não temos provas de amor. O amor prova através das ações, seja nas instituições seculares, ou seja nas igrejas, ou na igreja. Só provamos se temos amor, se mostramos empatia, se fizermos inclusão, tanto espiritual como social, no seio de qualquer repartições ou instituição, ou na família, ou na igreja. Temos que ter empatia. Jesus veio para salvar. Aleluias. E quem não se tornar como a criança, repito, não herdará o reino do céu. Esse reino é Jesus, é a palavra. É Jesus Cristo falando através de sua palavra. Este é o reino de Deus que precisamos de levar aos pequenos e humildes. Louvado seja Deus, a verdadeira paz em Cristo Jesus. Portanto, que aprendamos esta grande lição com o Mestre Jesus Cristo, o Mestre por excelência. Aleluias. Que trouxe um conteúdo na sua didática pedagógica, um ensino maravilhoso para a humanidade, dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluias. Que nós possamos caminhar com Cristo Jesus, firme e obediente neste ensino maravilhoso. Aleluia. Que possamos ser flexível, ser sensato, né? Ser criança na malícia. Repito, ser criança na malícia, saber discernirmos os momentos do egoísmo, das porfias, das contendas, não praticar nada disso. Saber perdoar, dissimular. Ser adulto e sermos adultos agora nas coisas boas, no obedecer a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas,
amar o próximo como a si mesmo, aí nós devemos ser adultos. Primeiro, ser criança, na malícia, não ser arrogante, não desprezar o próximo, fazer inclusão espiritual e fazer inclusão social, aleluia, para que possamos obtermos sucesso na nossa vida secular e na eternidade. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela anda em conexão com um bom padrão social. Louvado seja Deus, para o homem se tornar um grande cidadão dos céus aqui na terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Portanto, amigo, fica conosco essa reflexão do maior mestre, Jesus Cristo, que nos ensinou a termos empatia. Ele ensinou mesmo para os discípulos, aqueles que estavam com ele ainda não estavam crendo verdadeiramente qual a missão dele ter vindo ao mundo, que era de amparar o humilde, de salvar, louvado seja Deus, e educar para uma boa cidadania espiritual aqui na terra, diante deste mundo que prega a exclusão em todas as instituições sociais e, por que não dizer, espiritual também. Aleluia. Mas aquele que fizer a vontade do Senhor e permanecer firme na palavra será salvo. Está dentro esse é o contexto do capítulo do qual eu acabei de ler. Jesus por excelência, provamos aqui ele, o mestre dos mestres, louvado seja Deus, em Lucas 24 e o versículo 27, provamos aqui a pedagogia de Jesus, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, a missão de Jesus aqui na terra foi ensinar sem exclusão, nem espiritual e nem social. Ele provou lá com as crianças, enquanto uns não receberam, as crianças, porque eram pequenas, não tinham as aparências como aquela comunidade do qual ele estava entrando, ou saindo, ou convivendo. Era um povinho pequeno para eles, achavam que não tinha condição, conhecimento, mas vemos aqui que Cristo veio para ensinar. Aleluias. Após a sua ressurreição, louvado seja Deus, ainda se sentou na mesa e comeu pão com os discípulos, quando muitos não estavam conhecendo. Só chegaram a descobrir que era Jesus quando ele começou a ensinar as suas palavras doces, tocantes na alma. Louvado seja Deus, eles reconheceram que era Jesus quando ele começou a ensinar. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Aleluias. Portanto, que Deus nos abençoe e fique com essa reflexão aqui, aleluias, de onde fiz este pequeno comentário na noite de hoje, a respeito do quem será o maior no reino dos céus. O maior é aquele que se tornar como uma criança. Seremos o maior no reino do céu se tornarmos humilde e perseverante na palavra de Deus e amando uns aos outros, sem exclusão social, sem exclusão espiritual, Louvado seja Deus, sendo como uma criança, na malícia, não praticando o que é mal, louvado seja Deus, e amando uns aos outros, e ensinando a palavra, e se arrependendo, e deixando esse mundo mal, que estamos vivendo os fins, os últimos momentos deste mundo, que Deus há de julgar um dia com a sua igreja. Estamos vivendo quase os momentos finais deste mundo, louvado seja Deus. Então o que resta-nos é sermos humildes e perseverantes na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado e fica com Deus.